A gente tem aí visto muito, né, falar sobre mercado financeiro, sobre a possibilidade de você fazer investimentos. Mas é que nem todo mundo tem a leitura correta do mercado, né? Tem que ter experiência, tem que ter vivência, tem que ter a sacada, a leitura, de repente olhar lá na frente, ver o que é mais vantajoso, o que não é vantajoso, enfim. E aí, o que acontece? Muitas pessoas procuram ajuda nesse caso, né? Quer investir, como é que eu posso investir, como é que eu posso encaminhar para ter lucros, para ter dividendos. Por isso, para entender um pouco melhor esse cenário, nós convidamos aqui para nos fazer uma visita nessa tarde o Rodrigo Marcato, que é CEO da Veda Investimentos. Ele vem acompanhado aqui também do Guilherme Chemes e do Lucas Junks, que são representantes da Veda Investimentos, mas o Rodrigo está aqui conosco. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, tudo certo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, pela disponibilidade. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos bater esse papo. Com certeza. Acho que a nossa missão aqui, quanto profissionais, é o que a gente vem fazendo ao longo do último ano aqui em Santa Catarina, inclusive. Né? Então, aliás, vocês estão fazendo um ano, é isso? a gente está completando um ano agora, esse último mês. Né? A Veda é um escritório que nasceu em São Paulo. Né? Eu sou um dos fundadores da empresa. Venho de mercado financeiro, né? Trabalho em banco, em assessoria de investimento há quase 20 anos. E em 2017 a gente fundou a Veda em São Paulo. E em 2020, né, encontrei os sócios, né, os responsáveis aqui pela operação, o Lucas, o Junks, o Chemes e o Yuri, que não está aqui conosco, para montar, né, para desafiar aí a geografia e trazer um pouco da nossa cultura, da nossa filosofia aqui para a ilha. O ideal é ter diversidade. Muitos falam assim de que eu quero comprar ações da Petrobras, por exemplo, quero comprar ações da Vale, que me falaram esses dias que estava rendendo alguma coisinha, né? O ideal é não botar tudo num lugar só, é botar um pouquinho na Petrobras, um pouquinho na Vale, um pouquinho em tal lugar, um pouquinho em outro lugar, para ter uma garantia melhor. Seria essa a leitura correta hoje de se fazer na hora de tentar um investimento? A gente brinca que no mercado financeiro o único almoço de graça que a gente tem é a diversificação. Né? Todo o resto a gente tem risco, tem que avaliar se tem prós e contras, mas a diversificação está aí para qualquer pessoa fazer. Né? Hoje, com pouco recurso, graças à democratização dos investimentos que ocorreu nos últimos anos, muito por conta das plataformas, das corretoras que cresceram bastante. Né? A gente é afiliado à XP, a XP é uma das grandes disruptoras desse mercado, né? E que hoje você consegue aplicar num título público, você compra uma ação, você compra um fundo imobiliário, né, com pouco recurso. Você não precisa ser milionário para diversificar o seu patrimônio. E essa é a nossa recomendação sempre, né? Não concentrar tudo no risco do país, porque mesmo sendo um país de oportunidades gigantes, como o Brasil é, em maio a gente parecia que estava na Suíça, com a Bolsa batendo 130 mil pontos, a moeda se valorizando, todo mundo super otimista com reformas e com uma agenda mais propositiva, e de repente a gente, em 4 meses, no mercado financeiro pelo menos, fica mais parecido com uma Venezuela. Hoje está, né, agora 104.514 pontos. Porque está recuperando um pouquinho, né? Já estivemos pior essa semana, já batemos aí 2 vezes quase 100 mil pontos de novo, né? Que é uma brincadeira do mercado. Aí, quantas festas para comemorar os 100 mil pontos a gente vai fazer? Porque já foram várias, né? Enfim, então a Bolsa ela é muito volátil. A gente está num período de extrema volatilidade, muito por conta dessa agenda política que a gente está vivendo e que vai viver no ano que vem de forma mais intensa com a aproximação das eleições. Né? A gente tem ainda um mundo saindo da questão da pandemia, com as economias querendo acelerar, querendo mostrar recuperação, mas vira e mexe a gente começa a ler de novo dados, países fechando, terceiro lockdown, terceira onda. Então tudo isso traz sempre uma carga de apreensão para os mercados, né? Uma enxurrada de capital que teve e agora começa a surtir o efeito desse capital que o mundo inteiro imprimiu para tentar segurar o efeito da pandemia, né? Trazendo inflação para todo mundo, né? Uma inflação que nasceu por conta de um choque de oferta, né? Ou seja, o mundo parou de suprir matéria-prima para todo mundo, aquilo trouxe um impacto e que os bancos centrais falaram, será que isso vai passar, isso não é demanda, e de repente hoje
A gente aqui já vem sofrendo com inflação em tudo, né? Em alimentos, em serviços. O Banco Central tendo que subir juros muito rápido. Para segurar. Então, o mercado mudou completamente. E qual é a única forma de você se proteger disso? É diversificando, né? Não só em Brasil, diversificando lá fora, em produtos internacionais, diversificando em classe de ativo, renda fixa, bolsa, enfim. Pois é, Gabriel, Rodrigo, boa tarde, Gabriel e o Lucas também, prazer falar com vocês. Neste momento de volatilidade, de incerteza, o que vocês têm, qual é o perfil que tem procurado mais vocês? Aquele investidor mais ortodoxo, mais, né, que segura mais o investimento, investe com mais cuidado, ou aquele que gosta de arriscar mais, aproveitando essa volatilidade? Qual é o perfil? Eu acho que os dois, eu acho que não tem diferença, né? O que muda é o motivo pelo qual ele está nos procurando, né? O que aconteceu? O ano passado a gente teve uma situação única na história do mercado financeiro no Brasil. A gente teve uma bolsa colapsando ali durante a pandemia, só que pela primeira vez na história, o número de pessoas físicas durante o colapso da bolsa não diminuiu, que é o normal. A bolsa está caindo, está todo mundo vendendo e tirando o dinheiro dali. Pessoa física é o primeiro a fazer isso, né? Porque tem uma carga emocional muito maior do que o gestor, do que o institucional. Por que isso ocorreu? Porque o juros estava 2% ao ano, né? A poupança estava rendendo praticamente zero. E aí a gente viveu uma situação ali de que não existia prêmio a não ser tentar recuperar ali. Agora é um pouco diferente, porque a gente está vivendo a volatilidade, a bolsa está patinando um pouco já faz alguns meses e o juros está subindo. Então, o investidor mais conservador, ele nos procura para, poxa, não estou aguentando, não estou dormindo tranquilo com essa excesso de volatilidade, vendo meu saldo durante 4 meses mais ou menos cair. Quero ir para a renda fixa que agora está de novo pagando aquele 1% ao mês, né? Enfim, que o brasileiro está super acostumado. O agressivo, pelo contrário, o cara está vendendo carro, casa, apartamento, que tá tudo barato, a bolsa caiu muito, não faz sentido. Por quê? Porque a bolsa ela reflete muito a situação macroeconômica do país, quando, na verdade, ela é uma soma do resultado micro das empresas e não da atividade do país. E aí, quando a gente olha o resultado das empresas, eles estão muito bem, né? Os balanços divulgados agora no terceiro trimestre desse ano mostram que as empresas estão bem, elas estão um pouco endividadas, as da Bolsa, né? Isso não é a realidade econômica do país. Claro. Mas as da Bolsa estão capitalizadas, ganharam market share durante a pandemia, porque concorrentes menores fecharam, perderam espaço. Tem muitas que são beneficiadas por a moeda desvalorizada, Exato. Ou seja, as vende exportadoras, pra né, fora. elas são beneficiadas por isso. Enfim, então a Bolsa brasileira deve, por questões de fundamento, deveria estar mais valorizada, porém não está. E aí o investidor que topa o risco, que tem uma visão um pouco mais de longo prazo e que, ok, dorme tranquilo vendo 104, 105, de repente 100 mil e a Bolsa com essa volatilidade, esse está nos procurando, assim, o que está barato, o que eu faço, o que eu faço agora, não faço depois, né? Porque quer dividir um pouco ali da decisão, é normal, né? A gente tem um papel nesse momento de tirar o viés comportamental do investidor, né? De ser mais frio, né? De trazer fundamento para a decisão, que às vezes é emocional, né? E esse momento é o momento de apostar em ações mais baixas, que estão mais em baixa, de empresas que estão mais em baixa? Normalmente, quando a bolsa cai muito, como é esse período que a gente passou, o que fez, né, a bolsa desvalorizar tanto em 3, 4 meses? O principal motivo foi o fluxo de investidor estrangeiro indo embora. Porque o investidor estrangeiro ele não fica pagando para ver o que vai acontecer com o risco país, assim, essa confusão fiscal, PEC dos precatórios, vai estourar o teto, não vai. Vai embora, né? Tira o dinheiro, daqui a pouco volta de novo, até porque provavelmente nos portfólios que os grandes gestores mundiais administram, isso que eles estão investindo no Brasil é marginal. Então, para que ele vai ficar sofrendo fazendo análise de algo que está com muito risco? Então, ele sai. Quando ele sai, né, acaba afetando todos os papéis da Bolsa. Quando ele volta, normalmente ele tende a voltar para os papéis mais líquidos, né? Então, que a gente chama, né, a expressão em inglês, flight to quality. Ele vai olhar para aquilo que é mais fácil dele comprar, que é mais rápido, que tem mais liquidez. Então, são as blue chips, são os papéis mais... as empresas mais sólidas, né, da Bolsa. E aí,
Coincidentemente, o Brasil é uma bolsa muito consolidada em commodities, né? Então, Vale, Petrobras, a gente vê essa semana os 3 papéis subindo bem. Teve um fluxo estrangeiro voltando essa semana, também reflexo das commodities que estão valorizando, minério de ferro, o óleo e gás, mas as 2 ações subindo bastante. Então, nesse momento, você está de fora da bolsa, né, talvez não seja a hora de arriscar aquela empresa super disruptiva, que pode ser que cresça 10 vezes em um ano, né, porque ela é mais arriscada. Talvez ela sofra um pouco mais de dificuldade de atrair capital nesse momento. O que acontece, por exemplo, nós estamos aqui com o Rodrigo Veda, que é CEO da Veda Investimentos. A pessoa não tem experiência com o mercado financeiro, ela vê vocês falando, fica impressionado, né? Porque de fato é um mercado que você tem que entender os movimentos, fazer as leituras e tal. Mas as pessoas, quando procuram vocês, o que elas querem? Elas querem investir para ter retorno mais imediato? E quando é isso, nesse caso, por exemplo, o que é melhor nesse caso para ter um retorno mais imediato? Porque esses tempos eu estava conversando com uma pessoa, um conhecido meu, ele dizia assim, olha, tenho investido, comprei ações na Petrobras, comprei ações da Vale do Rio Doce, comprei isso, comprei aquilo, mas às vezes eu tenho como retorno centavos, né? Não é sempre que vem um valor alto. E aí que a pessoa às vezes bota o pé no chão, assim, não, eu tenho que ter uma leitura um pouco melhor e eu preciso de uma ajuda para entender. Vocês têm feito isso, porque as pessoas às vezes vêm buscando vocês querendo aquele retorno rápido, né, de investimento. O nosso trabalho a primeira parte do nosso trabalho é educacional, né? Explicar os conceitos, pelo menos deveria ser o trabalho do assessor de investimentos, né? E essa é uma frente que a gente se empenha muito na qualidade, né? No foco em levar o melhor serviço para o nosso investidor. De fato, né? O investidor ele quer ficar milionário da noite para o dia, né? Tem uma frase muito famosa do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, que mais acumulou patrimônio ao longo de décadas, que ao ser perguntado, né, sobre a estratégia, ele explica a estratégia dele, que é super simples, que é achar a empresa de valor, comprar e esperar anos aquilo chamando ele. Ele fala, poxa, se a tua estratégia é tão simples, por que as pessoas não a fazem? Por que mais gente não te seguiu? Ele fala, porque o ser humano não tem paciência de ficar rico devagar. Né? Ele quer ficar rico da noite para o dia, ele quer aquilo que dá 10% garantido ao mês. Não existe. Né? Então cai em armadilhas, em pirâmides, em fraudes financeiras e tudo isso. Né? E o nosso papel é educacional. O nosso papel é mostrar assim, ó, não existe, a taxa de juros básica do país é 10% ao ano. Não existe nada sem risco que vai te dar muito mais do que isso. Quanto mais retorno a gente quiser buscar, mais risco vai ter na tua carteira. E quanto mais risco vai ter na tua carteira, a tua carteira vai se comportar de forma volátil. Então pode ser que isso, né, a gente passe por períodos que a carteira vai negar. Então, enfim, é o nosso trabalho educacional mostrar isso para o investidor. E ele tem que confiar, é que nem médico, né? A nossa profissão ela tem que ser vista como médico. Não adianta a gente entrar num consultório médico e a gente falar o que o médico tem que prescrever pra gente, né? A gente tem que acreditar no profissional que está lá, que é treinado, educado, vocês profissionalizado. Fazem a pessoa voltar para a terra, literalmente. Exato, a gente começa com a anamnese, né? Para definir qual que é o perfil de investidor e a partir daí tentar montar o melhor cenário. Rodrigo, uma questão que também tem sido notada no mercado financeiro é a entrada de muitos jovens, muita gente muito jovem que está começando também a apostar também, né? Que bom, né? Que bom. Investir é a melhor forma de você comprar liberdade, né? No futuro. Então, quanto mais cedo você começa a investir, a ter disciplina de fazer investimento, e aí quando você é jovem, o teu perfil de risco também pode ser maior, né? Assim, ou seja, você pode topar mais risco. Né? Tudo bem, é um outro cenário de juros, mas nos Estados Unidos é muito comum o investidor eles fazem uma continha assim, 100 anos, número 100 menos a minha idade, é mais ou menos o quanto que eu tenho que ter em equity, em bolsa, em renda variável. Ou seja, se eu tenho 20 anos, eu tenho que ter 80% do meu patrimônio em ações, porque eu só tenho 20 anos. Né? Eu tenho um tempão para acumular patrimônio, aquilo pode ficar anos de lado e de repente dar uma porrada, como a bolsa dá durante alguns ciclos. Quanto mais velho você vai ficando, você deveria ir diminuindo o risco. A questão é que gerações passadas aqui no Brasil não tinham costume de investir. Né? No máximo poupava, né? No máximo deixava o dinheiro ali parado na poupança, muitas vezes perdendo para a inflação, como esse ano, por exemplo. Então o nosso trabalho educacional ele começa
mostrar que é a necessidade do cara investir para ter uma liberdade no futuro. E o jovem eu acho que está ficando mais, né, eu acho que o acesso à informação, a consumir vídeo. A gente tem alguns embaixadores na empresa que são jovens de 12 anos de idade que falam de mercado financeiro no YouTube. E assim, com muita propriedade, já leram livros, dão palestras. Então é algo que está mudando, acho que tem muito a ver com a tecnologia, com o consumo de informação. Né? Porque aqui no Brasil, aqui no Brasil, isso é um absurdo. A gente sai da faculdade, às vezes, sem saber o que é o CDI e a Selic, dependendo do curso que você fez. Um advogado, um médico, um cara que é mão de obra super qualificada, em nenhum momento da carreira escolar dele ele teve educação básica financeira, exato, saber fazer uma conta de, né, um juros compostos, saber o que é a Selic, a taxa de juros básica do país. Que loucura, né? Rodrigo Marcato, que é o CEO da Veda Investimentos. Para a gente fechar aqui, hoje tem um evento importante, aí, os desafios para o investidor brasileiro em 2022, no Majestic Hotel. O que está acontecendo nesse evento? A gente é uma junção de coisas. É a nossa comemoração de 1 ano com a turma, né? Nosso escritório foi aberto oficialmente, apesar deles estarem junto com a gente desde outubro do ano passado. O escritório foi inaugurado em março desse ano. A gente está comemorando o ano. Estamos atingindo a marca de R$1 bilhão sob custódia no escritório aqui de Florianópolis. Né? A Veda já tem perto de 6 bilhões ao todo. Estamos mudando para um novo imóvel aqui em Florianópolis, ou seja, estamos saindo de um escritório para 30 pessoas. Vamos gerar aí no próximo ano mais 70 postos de trabalho aqui, que legal, aqui em Florianópolis. E junto com isso estamos comemorando e trazendo os clientes para o primeiro evento presencial, né? Aproveitando aí que a pandemia deu um refresco para a gente. Então a gente vai fazer um bate-papo lá no Hotel Majestic. Estamos trazendo a nossa economista-chefe. Que horas vai ser? 6h30 da tarde. 6h30. Com a nossa economista-chefe, a Camila Abdel Malak. Estamos trazendo 2 gestores de fundos super renomados. Um de fundo imobiliário, que é o Rafael Selegato, e um de um fundo de ações, que é o Rino Ações, que é o Obed. Então vai ser um bate-papo com bastante conteúdo aí para os nossos convidados. E vocês convidadíssimos. Muito certo. Obrigado. Muito bem, Rodrigo Marcato, CEO da Veda Investimentos, empresa completando aí, né, 1 ano. O Rodrigo está acompanhado aqui do Gabriel Chemes e do Lucas Junks, que são representantes também da Veda. Muito obrigado por terem vindo aqui à Jovem Pan News. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, né, por essa evolução, porque é um crescimento, hein, Marcelo? Sair de um escritório e agora gerar 70 empregos no ano que vem. É muito animador, com certeza. É animador. E principalmente trabalhando com investimento, incentivando as pessoas realmente a investirem bem o seu dinheiro. Num ano de crise, hein? Num ano de crise. Imagina quando sairmos da crise. Vamos voar. Vamos voar. Sucesso. Valeu, Obrigado, Emanuel. viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Valeu.